Está ligado? Sim, ok. Isto é tão fixe, não é? Isto é muito fixe. Porque diz aqui 33 watts, se calhar não é dos mais recentes, mas é bué de rápido. Lembram-se antigamente quanto tempo é que demorava a carregar um telemóvel? E agora, 1 hora. 1 hora e tenho o telemóvel carregado. E não é só isso. Uau! Antigamente, se tentássemos fazer isso aos carregadores, sabem o que é que acontecia? Deixava de funcionar. Então isto é muito fixe. Então significa que há um problema. Há um problema. É que eu nem sei onde é que isto... é aqui do lado. É aqui do lado. É aqui do lado. Não dá muito bem, pois não. Coisas... eu não sei, vocês devem lá ter uma gaveta com coisas antigas, não é? Ou 2, ou 3, ou mais gavetas. Eu guardo várias coisas. Uma que eu gosto muito. Quando eu trabalhava na Escócia, isto era muito comum. Aliás, era mais ou menos comum, porque eles lá, naquela altura, eles não tinham cartão de cidadão, na altura não tinham bilhete de identidade. Então, identificação, eles nem todos tinham passaporte, só quem ia para fora. Quem ia para fora é que precisava de passaporte. Mas lá dentro, usavam às vezes documentação do médico como identificação ou carta de condução. E quando eu tirei isto... Eu sei que há estrangeiros que gostam muito porque têm várias páginas carimbadas e não sei o quê. E isto permite o quê? Permite circular, não é? Ir para outros países. Não sei se vocês... Alguém aqui tem passaporte? Não. E é muito fixe, é tipo, eu tenho um passaporte. Mas, de facto, isto... Ele está caducado. Se eu tentasse ir para um país com isto, eles não me deixavam entrar. Ele já não serve. Ele já serviu, ele agora já não serve para nada. Para os portugueses, é tipo, nem todos têm passaporte, então se calhar isto é, para quê? Não é? Para quê? Agora, para quem precisa mesmo de passaporte e precisa de renovar passaporte, os passaportes são mesmo muito importantes. Bom, já vamos ver o que é que isto tem a ver com a nossa passagem de hoje. Mas há que parar e pensar aquilo que estávamos habituados com algo novo que Jesus traz e de que forma é que podemos encaixar as duas coisas. Vamos ler em Lucas 5, creio que irá aparecer ali, Lucas 5. Vamos continuar na biografia que Lucas faz acerca de Jesus. Lucas 5, versículo 27, a partir do versículo 27. E diz assim, Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te por aquilo que temos vindo a pensar esta manhã acerca de Ti. Obrigado porque Tu és um Deus bom, um Deus soberano, um Deus que está no trono. És também um Deus que não quer que vivamos enganados, imaturos. E, Senhor, queremos
pedir-te que nos ajudes a crescer mais através desta passagem, através da tua palavra, que possas falar aos nossos corações, informar as nossas mentes e levar-nos à mudança, ao arrependimento e à fé em ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É uma passagem que fala muito acerca da fé cristã e o que é fé cristã. E há pelo menos 3 coisas que vemos. É que a fé cristã é um chamado a seguir Jesus, a fé cristã é um chamado ao arrependimento e a fé cristã é um chamado a algo novo. E pensando no contexto, ou seja, no capítulo 5 de Lucas, já tanta coisa aconteceu. Jesus chamou os primeiros discípulos, pescadores, quem diria? Pedro, Tiago e João, pessoas sem grandes estudos, pessoas habituadas a trabalhar no duro, a suar por cada centavo que ganhavam. E claramente Jesus não os chamou porque eles eram superiores, moralmente ou eticamente, ou porque trabalhavam no duro. Pelo contrário, pelas palavras de Pedro, Pedro disse, quando viu o milagre dos peixes, ele disse: afasta-te de mim porque eu sou pecador, eu não mereço estar ao pé de ti, retira-te de mim. De seguida, Jesus curou os incuráveis, aproximou-se daqueles que ninguém se aproximava, o leproso e o paralítico, mostrou a sua compaixão, mostrou que ele tem o poder e a autoridade para perdoar pecados. E ele agora chama outra pessoa. E é surpreendente ver quem ele chama. Reparem o versículo 27 novamente. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Reparem naquilo que é dito acerca de Levi. Além do nome dele, temos mais descrição acerca daquilo que ele faz do que necessariamente quem ele é. Porque, em parte, aquilo que ele faz tem definido quem ele é e a maneira como as pessoas olham para ele. Um cobrador de impostos é a sua ocupação. Ele está na coletoria, ele está a trabalhar, ele está a cobrar impostos. Isto talvez não nos incomode muito, mais quando olhamos para o recibo de vencimento, não é? E vemos o valor que foi debitado para impostos. Mas imaginem que, porque nós até gostamos das pessoas que trabalham nas finanças, nós temos respeito por elas, são cidadãos portugueses. Tudo bem, nós não gostamos do nosso dinheiro ir para lá e ser usado para várias coisas, mas o dinheiro dos nossos impostos é usado no país, não é? Do mal ou menos. Agora imaginem que em vez de o nosso dinheiro ir para as finanças e ser usado no nosso país, ele vai para Espanha, porque Espanha está a controlar o nosso governo. Então, e os nossos impostos já não vão para Portugal, eles vão para o governo espanhol, para o governo espanhol usar em Espanha. Agora imaginem que ao irem entregar os vossos impostos, em vez de ser um sistema automático, vão ao funcionário que está a cobrar os impostos, e esse funcionário é português, é Tuga. Acho que não iríamos gostar muito dele. Acho que aí já iríamos ter um sentimento parecido ao sentimento que as pessoas tinham para com os cobradores de impostos. Ainda assim, e ele não só cobrava impostos para os romanos, dos judeus para os romanos, ele provavelmente cobrava um extra para o seu trabalho. E há outros cobradores de impostos que as Escrituras falam e que vemos isso mesmo. Mas ainda assim, Jesus chama-o para o seguir, que é extraordinário. Pedro, quando ele reconhece que ele é pecador e Jesus o chama para o seguir, Pedro larga tudo e segue Jesus. Já vimos que isso não significa literalmente deixar tudo, porque logo a seguir eles vão para a casa da sogra e Pedro tem posses. Da mesma forma, Levi, ele deixa tudo. O que não significa deixar tudo literalmente, porque logo a seguir ele dá um banquete para Jesus. Mas ainda assim, parece que tudo muda com estas pessoas quando Jesus a chama. Deixando tudo, o seguiu. A fé em Jesus não é primeiramente algo que nós fazemos. Não é algo que nós, estando sentados no nosso sofá, pensamos assim: vou ser um cristão, vou ser um seguidor de Jesus. Eu diria que pelas Escrituras é algo ao qual nós somos chamados, somos convidados. E a resposta afirmativa é um reorientar de toda a nossa vida, de tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Pode significar uma mudança de carreira profissional, pode significar uma mudança de país, pode significar mudanças familiares. Claro que sim. Levi não abandonou tudo o que ele tinha, mas ele reorientou toda a sua vida para seguir Jesus. Ele depois organiza um banquete e podíamos pensar, bom, ele se calhar vai contactar o Iscac,
sendo cobrador de impostos, contabilista, mas não, ele dá em sua casa, ele ainda tem a sua casa. E vemos agora esta imagem que de repente Jesus está rodeado de cobradores de impostos. Reparem no versículo 29. Então ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus à mesa com estas pessoas. Quem é que nos chocaria de ver Jesus sentado à mesa? Quem é que nos iria chocar? Com que tipo de pessoas é que Jesus não deve ter contacto? Quem é que para nós está longe demais de Jesus? Porque com certeza eu diria que nós temos. Nós temos algumas pessoas com quem nós ficaríamos chocados se Jesus fosse para o pé delas. Mas neste choque é que Jesus chama as pessoas que aquela sociedade e cultura diria: não, não, não. Pescadores? Não, claro que não. Cobradores de impostos? Nunca. Eles são pecadores. A fé cristã é um chamado a seguir Jesus. Não é primeiramente algo que nós fazemos, não é primeiramente algo para determinado tipo de pessoa com capacidades ou moralmente superiores. Não é. É apenas um chamado a seguir Jesus. E aquilo que vemos a seguir é que também é um chamado ao arrependimento. Então eu agora vou dizer nomes, está bem? E vocês vão dizer bom ou mau, está bem? Herói ou vilão? Estão preparados? James Bond. Bom. Pode ser assim. Sim, mas também podem falar assim. podem dizer bom ou mau, sim. Eu vou dizer o nome, mas eu não sabia o nome dele, então vou descrevê-lo também. Jaws, que é aquele dos dentes de aço dos filmes antigos do James Bond. Bom ou mau? Esse é mau. Logo pelos dentes, não é? Dr. Octopus. Não sei se todos sabem. Mas é doutor. É o senhor doutor. Mas sim, é um dos maus. Homem-Aranha. É um dos inimigos do Homem-Aranha, o Dr. Octopus. Homem de Ferro? Bom. Capitão América? A sério? Há um filme em que eles os dois estão em lados opostos, mas tudo bem. Harry Potter? Professor Snape? E algumas pessoas fizeram assim. Então convida a ler todos os livros, não é? Até ao fim. Luís Montenegro... Não vamos por aí. É melhor não irmos por aí. Ronaldo naqueles primeiros europeus e mundiais e Ronaldo naquela última competição em que ele não quis ser substituído. Mas às vezes é difícil e nós criamos estas categorias de quem é bom e quem é mau. E às vezes estamos enganados. Os fariseus, eles murmuram contra Jesus, ou seja, perante aquele banquete. Eles acusam de Jesus por comeis e bebeis com os publicanos e pecadores. E a resposta de Jesus é: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Será que já pensámos nas nossas categorias de quem é bom e quem é mau? Quem é uma boa pessoa, quem não é? Quem é pecador, quem é justo? Como é que nós reagiríamos se Jesus viesse a caminhar por aqui, entrasse aqui na igreja e abanasse a sua cabeça e continuasse ali para a paragem do autocarro, apanhasse o 30 e fosse para a Baixa de Coimbra e fosse para aquelas ruas que às vezes nem gostamos de andar, ter com aquelas pessoas que nós não gostamos de passar ao lado? Aquelas pessoas que nós categorizamos como violentas, como imorais, como más, como pecadores. Como é que nós nos estamos a avaliar a nós próprios? E talvez até reconheçamos: olha, esta semana não correu bem, por isso não muito bem, mas depois chegamos ao domingo e pensamos assim: ok, eu fui à igreja, por isso, saldo positivo, até sou uma boa pessoa, não sou muito mau. Ou a semana correu bem e conseguimos tomar boas decisões, conseguimos ajudar de alguma maneira alguém e olhamos para o nosso saldo de boas obras e ele está positivo e damos uma palmadinha nas nossas costas, sentimos-nos bem connosco próprios e de repente começamos a olhar de cima para baixo para outras pessoas.
Há um perigo em declararmos o nosso saldo de boas obras positivo perante Deus. O perigo é que rapidamente nos levantamos da mesa onde Jesus está e vamos para fora. E juntamos aos fariseus que se declaram justos e que se questionam porque é que Jesus está com pecadores. Declaramos-nos saudáveis e que não precisamos de um médico. Isto não significa viver sempre como coitadinhos. Não significa sempre estar a dizer quão maus nós somos. Mas será que já tivemos aquele momento na nossa vida em que realmente vimos a nossa falência espiritual? Em que realmente nos apercebemos da nossa necessidade de um Salvador? Em que realmente vimos o nosso saldo de coisas boas, de boas obras, de boa pessoa, tão negativo, que naquele momento nos apercebemos, não há nada que eu consiga fazer até ao final da minha vida que consiga trazer isto para positivo. Será que já chegámos a esse ponto? É possível que haja pessoas na igreja, não só aqui, noutras igrejas, que se declaram como justos, talvez não verbalmente, mas que se dizem, pronto, eu não sou mau de todo, em comparação com outras pessoas. Porque, de facto, todos temos os nossos defeitos. Eu acho que até estou mais ou menos acima da média. E sabem, vir à igreja com este pensamento é semelhante a estar numa paragem da Transdev à espera de um autocarro de Semetuque. Não faz sentido. Não estamos lá a fazer nada. Se perguntássemos a Pedro, o pescador, como é que ele se avaliaria em relação aos outros, ele provavelmente diria, olha, acima da média, mas quando ele viu Jesus, ele disse, não, afasta-te de mim que eu sou pecador. Levi diria que ele é um traidor, mas há pessoas piores. Os romanos fazem bem pior, os romanos matam os judeus. Está bem, eu sou um bocadinho mau, mas não muito mau, mas de repente ele ouve Jesus a chamá-lo. E de repente ele percebe-se, não, a minha vida está mesmo mal. E ele larga tudo e ele segue Jesus. Há uma banda que eu gosto porque eles vêm de um contexto bastante religioso e bastante de boas obras e boas pessoas e más pessoas. E eu acho que as letras deles várias vezes lutam com este tentar ser bom e não conseguir. Este olhar para dentro e ver coisas que não estão bem. A banda é os Imagine Dragons. E há várias músicas que eles têm que falam acerca disto. Há uma delas que ele diz, eu não sou bom a mentir. Agora já sabes que eu não sou bom a mentir, eu não consigo. Então podes ir embora. Ou eu vou estragar isto, vez após vez. Desculpa tudo o que eu fiz. Desde o momento em que eu nasci, parece que tenho uma arma na mão e disparo em tudo aquilo que eu amo. Também há uma música de crianças que cantamos aqui que diz, ninguém é bom, nem santo é diante de Deus. E não é? Fazemos aquele gesto, quem me pode limpar? Quem me pode limpar? E aqui temos a resposta, Jesus. Este é o médico que vem para os pecadores, que aceita pecadores, todos aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, a sua necessidade de arrepender. É aquilo que vemos nesta passagem. Não vim chamar justos e sim pecadores. E não para aqui. Há o arrependimento. Há mudança. Há o olhar para aquilo que está errado e dizer, não, isto tudo está errado, eu preciso me virar para Deus. O problema é que nós não conseguimos arrepender daquilo que justificamos. O Paul Tripp, que é um autor cristão, e também já ouviu o Sam Allberry a dizer isto, é que todos nós temos um advogado cá dentro. Todos nós temos um advogado a justificar, a tentar justificar tudo aquilo que fazemos de errado. Não sei se provavelmente já te apercebeste, quando alguém diz que aponta algo que tu fizeste de errado, qual é o nosso instinto? O primeiro pode ser, não fui eu. O segundo pode ser, ok, fui eu, mas eu fiz porque. E vamos justificar. Aí está o nosso advogado a trabalhar. E se tentássemos ver como verdadeiramente somos? E ao fazê-lo, Jesus vai se tornar as melhores notícias que nós alguma vez poderíamos ter.
Ele vai nos dar esperança de termos um relacionamento com Deus sem medo de castigo. Sem medo de castigo. A pergunta deixa de ser porquê que Jesus está a comer com aqueles pecadores. A pergunta passa a ser porquê que eu ainda não estou naquela mesa? Porquê que eu não estou ainda naquela mesa? A fé cristã é um chamado a seguir Jesus, é um chamado ao arrependimento e é um chamado a algo novo. Há um filme de animação muito giro que mostra a história. São 5 animais, todos diferentes, e são discípulos do seu mestre. E o seu mestre ensina-lhes Kung Fu, uma arte marcial. E os 5 animais têm esperança de, ao praticarem o seu Kung Fu, eles vão ser escolhidos como o próximo guerreiro dragão. E na cerimónia da grande escolha, em que vai ser escolhido o guerreiro dragão, vários eventos acontecem, estranhos, cómicos, e levam a que um panda, que não é um dos 5 animais, seja escolhido. Alguém que não sabe Kung Fu. E o mestre tem dificuldades em aceitar isso, em ver como é que aquele panda, porque ele não encaixa no seu molde de quem é que deve ser o guerreiro dragão. O guerreiro dragão deve ser um daqueles 5 em quem ele tem estado a trabalhar, a dedicar toda a sua vida para ensinar. E de repente cai de paraquedas, quase literalmente, o panda, e ele é escolhido como o guerreiro dragão. Coisas que não encaixam, coisas que nós estamos habituados, que crescemos e vamos criando uma estrutura do que é uma boa pessoa e uma má pessoa e como é que é um Deus Salvador. Mas de repente Jesus aparece e a decisão é, eu vou tentar encaixá-lo. E Jesus diz, eu não vou encaixar. Ele traz algo novo. E é isso que vemos a partir do versículo 33. E vem com uma pergunta, não é? Disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Ou seja, reparem aqui na estrutura. Então, um mestre religioso tem discípulos que fazem isto. Essa é a expectativa. É isso que eles esperam, ver. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias jejuarão. Também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Às vezes, quando leio esta passagem, ouço a voz do David Lange na minha cabeça. Não porque o David Lange mora lá em minha casa, mas por causa do Marco Drama. O primeiro que fizemos, em que ele fez a personagem de Jesus e teve de decorar e dizer esta fala. Mas aqui está a primeira pergunta, foi acerca... Porque que Jesus está com pessoas pecadoras? Agora, a segunda pergunta é sobre a piedade de Jesus e dos seus seguidores, ou seja, falta de aparência religiosa. Então, aqueles jejuam e parecem religiosos, os teus comem e bebem, parece uma festa. E aqui temos a resposta de Jesus. Ele menciona 2 imagens, quase 2 parábolas, que não apenas respondem à pergunta, como também informam acerca de quem Jesus é e do que é que significa a sua presença. O que é que significa a presença de Jesus? E a primeira imagem é essa mesma, Jesus é o noivo. Jesus usa vários títulos para si mesmo, ou várias pessoas tentam depois também dizer, mas tu és o Messias, ele é o Messias, mas não é bem como as pessoas estão a pensar, ele é o Cristo, mas não bem como as pessoas estão a pensar. Jesus usa filho do homem para si, mas agora ele diz que é um noivo. Parece um bocado confuso, mas no Velho Testamento esta imagem de noivo e de marido é usada em relação a Deus com o seu povo. Oséias, capítulo 2, vemos essa imagem, Isaías 62. E aqui a imagem de um casamento é ideal, porque o que é que um convidado é chamado a fazer num casamento? A estar presente? A ir mais ou menos bem vestido, não é? E a terceira coisa, eu diria, a comer. A não ser que haja alguma gastroenterite. Mas é chamado a comer. Porque a pergunta no final ou durante o casamento vai ser essa. Provavelmente o noivo ou a noiva, ou os pais do noivo ou os pais da noiva vão andar pelos convidados e vão perguntar como é que estava a comida. Não é? É algo clássico nos casamentos, é como é que está a comida.
Ou seja, Jesus usa esta imagem para dizer, olha, a minha presença é como um noivo num casamento e não faz sentido os convidados jejuarem. Agora, eles devem celebrar, porque Jesus chegou. A imagem de jejum, e no Velho Testamento víamos isso claramente, e até no início do Evangelho de Lucas, uma das pessoas que estava à espera do Messias era Ana, aquela profetisa, aquela senhora já velhinha que estava no templo, que jejuava à espera de ver a salvação de Deus. E quando ela vê Jesus, ele chegou. Então não é necessário jejuar naquela altura em que Jesus está presente, porque Jesus chegou. E Jesus também diz, agora não é preciso jejuar, agora é celebrar. Mas vai haver outra altura em que eu vou ser tirado. O noivo vai ser tirado. Ele aqui já está a apontar para a sua prisão, morte e ressurreição e ascensão. E nessa altura vai haver uma mistura de tristeza com alegria e novamente depois de antecipação para o seu regresso. E faz sentido que o seu povo, a sua igreja, jejue em antecipação da sua vinda. Claramente as pessoas queriam encaixar Jesus num molde, no seu molde religioso, e Jesus está a dizer que isso não vai dar. A segunda imagem é a parábola de algo novo em algo velho que acaba por estragar o velho. A minha avó tentava reciclar várias das minhas camisas numa altura em que eu achava que roupa velha e suja e rasgada estava na moda. Então eu rasgava e sujava determinadas coisas. All-Star brancas não podiam ficar brancas, não fazia sentido, isso era ser Beto. Então eu tinha de as sujar. A minha camisa de flanela, na altura do Nirvana e bandas Metallica e outras mais pesadas, a minha camisa de flanela tinha de estar rasgada de alguma maneira. Eu tinha uma que eu rasguei uma manga. Minha avó ficou muito chateada comigo. Porque ela começou a rasgar aqui, eu pensei, já agora arranquei-lhe a manga. E ela ia sempre tentar costurar aquilo que eu rasgava. E era um bocadinho chato. E de facto, os remendos que ela colocava eram mais fortes do que a camisa velha que eu tinha. E é a imagem que Jesus está a dizer, ou seja, há uma incompatibilidade entre o velho e o novo. Esta ideia do vinho em odres novos, aqueles odres não eram barris, e eu estive a ler, e eu lembro do meu sogro dizer qualquer coisa acerca de uma altura em que ele comprou um barril novo, porque o vinho é algo vivo, dizem os enólogos, que o vinho é algo vivo, no sentido em que ele respira, não é? No sentido em que onde ele é colocado, ele fermenta e pode aumentar, não é? E esta ideia de odre não era um barril, mas era algo feito com pele de animal, que quando era nova, era mais maleável, e quando era velha, perdia essa maleabilidade e ficava rígida. Então, colocar lá vinho, que é uma coisa que vai expandir, iria rebentar naturalmente. Jesus está a dizer aos fariseus que ele é algo novo, é uma nova etapa do plano de salvação de Deus. E ele não encaixa na sua estrutura religiosa. Não só aos fariseus, ele diz isso, como também aos portugueses, como também aos guineenses, aos argentinos, aos brasfemenses, aos eirenses, aos bairro nortenses. Jesus vem rebentar a maneira como nós olhávamos para o mundo, como nós categorizávamos a nós próprios e as pessoas à nossa volta. Ele vem expor o nosso advogado interno que tenta justificar tudo aquilo de errado que nós fazemos. Mas, ao mesmo tempo, ele vem fazer isso e isso deixa-nos bastante expostos. Olhar para dentro de nós e ver as nossas falhas, se nós pararmos para fazer isso a sério, nós vamos ficar bastante deprimidos. E vai haver aquela vontade de não querer sair da cama de manhã. Para quê? Mas Jesus não nos deixa ali. Porque Ele diz que Ele é um médico. Ele vem para nos dar vida nova. Algo novo Jesus vem trazer. Ele vem suprir esta nossa necessidade. O último versículo é estranho, mas eu diria que trágico. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Não é um comentário sobre o vinho, mas é um reconhecer que algumas pessoas vão rejeitá-lo. E vão ficar apegadas, vão continuar apegadas à sua estrutura religiosa e achar que aí encontram salvação. Aqueles que preferem continuar de olhos fechados em relação ao seu coração, à sua maior necessidade. J. Lewis
Um pastor inglês do século XIX, ao visitar o seu amigo John Newton, o conhecido traficante de escravos, que depois escreveu músicas, uma delas muito conhecida, não é? Experienciou a graça de Deus, a sublime graça de Deus na sua vida. Ele foi visitá-lo e ele descreveu a visita desta maneira. Ele diz: eu vi o Sr. Newton no fim dos seus dias. Ele mal conseguia andar e tudo o que me lembro de anotar acerca das coisas que ele disse foi isto. A minha memória é quase inexistente. Mas eu lembro-me de duas coisas. Que sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Vamos orar. Querido Deus, de facto ajuda-nos a olhar para o nosso coração e a ver o nosso pecado. Dá-nos esta convicção de que somos pecadores, não somos bons aos teus olhos. Não somos santos, não somos pessoas boas. Senhor, ajuda-nos também a ver, a levantar os nossos olhos de nós para Ti. E ajuda-nos a ver o Salvador que Tu providencias para nós. Ajuda-nos a ver como Jesus vem fazer muito mais do que alguma vez podíamos imaginar. Com vidas quebradas e falhas como as nossas, em que Tu consegues fazer algo bom e algo para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos a levar-nos ao arrependimento. Sim, a olhar para as nossas vidas e a arrepender, a colocar a nossa fé em Jesus e a reorientar toda a nossa vida para Te servirmos. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, que possas usar para a Tua glória e para a Tua honra. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém.